6. A influência de um bom número de fortes motivos me leva a não tentar descrever a evolução posterior das religiões, desde sua origem no totemismo até seu estado atual. Apenas seguirei duas linhas, que vejo aflorar nitidamente na trama: o tema do sacrifício e a relação do filho com o pai. Robertson Smith nos mostrou que a antiga refeição totêmica retorna na forma original do sacrifício. O significado do ato é o mesmo, a sacralização pela participação na refeição comum. Permanece também a consciência de culpa, que pode ser aplacada apenas pela solidariedade de todos os participantes. Coisa nova é a divindade do clã, em cuja suposta presença é realizado o sacrifício, que toma parte na refeição como um membro do clã, e com a qual há identificação através do consumo da vítima. Como chega o Deus a esta situação em que originalmente não estava? A resposta poderia ser que, entretanto, não se sabe de onde, apareceu a ideia de Deus, sujeitando a si toda a vida religiosa, e a refeição totêmica, como tudo mais que quisesse subsistir, teve que se integrar a um novo sistema. Mas o exame psicanalítico do indivíduo mostra com toda a ênfase que, para cada pessoa, o Deus é modelado no Pai, que a relação pessoal com Deus depende de sua relação com o Pai carnal, que oscila e se transforma com ela, e que Deus, no fundo, nada mais é que um Pai elevado. Nisso, como no caso do totemismo, a psicanálise recomenda darmos créditos aos crentes, que chamam Deus de Pai, assim como chamavam o totem de ancestral. Se a psicanálise merece alguma atenção, o componente paterno da ideia de Deus deve ser muito importante, sem prejuízo de todas as demais origens e significações de Deus, sobre as quais a psicanálise não pode lançar nenhuma luz. Então, o pai seria representado duas vezes na situação do sacrifício primitivo, como Deus e depois como animal totêmico. E, mesmo admitindo a pouca variedade das soluções psicanalíticas, devemos perguntar se isso é possível e que significado pode ter. Sabemos que existem várias relações entre o Deus e o animal sagrado, totem, vítima sacrificial. 1. A cada Deus é consagrado habitualmente um animal, com frequência vários. 2. Em alguns sacrifícios particularmente sagrados, os místicos, justamente o animal consagrado ao Deus, lhe era sacrificado. 3. O Deus costumava ser adorado na forma de um animal, ou, visto de outra maneira, os animais foram alvo de adoração divina muito depois da época do totemismo. 4. Nos mitos, o Deus transforma-se frequentemente num animal, muitas vezes no que lhe é consagrado. Seria natural supor que o próprio Deus é o animal totêmico, que se desenvolveu a partir deste num estágio posterior do sentimento religioso. Mas a consideração de que o totem nada mais é que um sucedâneo do pai nos dispensa de toda discussão ulterior, de modo que ele pode ser a primeira forma do sucedâneo do pai, e o Deus uma posterior em que o pai readquire sua configuração humana. Uma nova criação como esta, a partir da raiz de toda a formação religiosa, da ânsia pelo pai, podia ocorrer se mudanças essenciais na relação com o pai, talvez também com o animal, tivessem se produzido no curso do tempo. Tais mudanças podem ser facilmente notadas, mesmo deixando de lado o começo de um afastamento psíquico em relação ao animal e a desagregação do totemismo pela domesticação. Na situação criada pelo assassinato do pai, houve um fato que geraria, no decorrer do tempo, um extraordinário aumento da ânsia pelo pai, pois os irmãos que se juntaram para liquidá-lo eram animados individualmente pelo desejo de tornar-se como o pai, e exprimiram tal desejo pela incorporação de partes do seu sucedâneo na refeição totêmica. Em virtude da pressão que o bando de irmãos exercia sobre cada um deles, esse desejo tinha de ficar insatisfeito. Ninguém mais podia, nem era capaz, de alcançar a plenitude de poder do pai, a que todos haviam aspirado. Assim, após um longo período, pôde-se abrandar a irritação contra o pai, que impelira ao ato. O anseio por ele pôde aumentar, e foi possível nascer um ideal que tinha por conteúdo o ilimitado poder do pai primevo, outrora combatido, e a disposição de a ele sujeitar-se. Devido a mudanças culturais decisivas, o original igualamento democrático de todos os membros individuais do clã
já não podia ser mantido. Assim, manifestou-se uma inclinação, apoiada na veneração de indivíduos que se haviam destacado ante os demais, a reviver o antigo ideal do Pai, criando divindades. A ideia de um homem tornar-se Deus e de um Deus morrer, algo que hoje é uma escandalosa presunção, não era nada repugnante para a imaginação da antiguidade clássica. A elevação do pai, outrora assassinado, à condição de Deus, ao qual o clã vinculava então sua origem, era uma tentativa de expiação muito mais séria do que o velho contrato com Totem. Não sei indicar em que ponto dessa evolução se acham as grandes divindades maternas, que talvez tenham geralmente precedido os deuses pais. Parece certo, no entanto, que a transformação na atitude perante o pai não se limitou à esfera religiosa, mas estendeu-se coerentemente ao outro aspecto da vida humana influenciado pela eliminação do pai, a organização social. Com a introdução das divindades paternas, a sociedade sem pai converteu-se gradualmente naquela organizada de forma patriarcal. A família era uma restauração da ordem horda primeva e devolvia aos pais uma boa parcela dos seus direitos de antes. Houve paz novamente, mas as realizações sociais do clã fraterno não foram abandonadas, e a efetiva distância entre os novos pais de família e o ilimitado pai primevo da horda era grande o suficiente para garantir a continuação da necessidade religiosa, a conservação do insaciado anseio pelo pai. Portanto, o pai se acha presente duas vezes na cena do sacrifício ante o deus do clã, como Deus e como animal do sacrifício totêmico. Na tentativa de compreender essa situação, porém, devemos ter cuidado com as interpretações que buscam traduzi-la, de forma bidimensional, como uma alegoria, esquecendo a estratificação histórica. A dupla presença do pai corresponde aos dois significados da cena, que se sucederam cronologicamente. A atitude ambivalente perante o pai encontrou aí uma expressão plástica, e assim também a vitória, no filho, dos sentimentos afetuosos sobre os hostis. A cena da derrota do pai, de sua maior humilhação, tornou-se aí o material para representar seu mais alto triunfo. A importância que o sacrifício adquiriu universalmente está no fato de que oferece ao pai a satisfação pela injúria sofrida, no mesmo ato em que perpetua a lembrança do mal feito. Na época seguinte, o animal perde sua natureza sagrada e o sacrifício perde seu vínculo com a cerimônia totêmica. Torna-se uma simples oferenda à divindade, uma abnegação em favor do Deus. O próprio Deus é erguido tão acima dos homens que apenas pela mediação do sacerdote se pode lidar com ele. Ao mesmo tempo, reis divinos surgem na ordenação social, transpondo o sistema patriarcal para o Estado. É preciso dizer que a vingança do pai deposto e novamente entronizado é implacável. O domínio da autoridade está no apogeu. Os filhos submetidos aproveitaram a nova situação para aliviar mais ainda sua consciência de culpa. O sacrifício, tal como é então, acha-se inteiramente fora de sua responsabilidade. O próprio Deus o exigiu e prescreveu. São dessa fase os mitos em que o próprio Deus mata o animal que lhe é consagrado e que é ele mesmo afinal. Eis a negação extrema do grande delito com que teve início a sociedade e a consciência de culpa. Não há como ignorar um outro significado dessa última representação do sacrifício. Ele exprime a satisfação por se haver abandonado o anterior sucedâneo paterno, em favor da mais elevada concepção de Deus. A superficial tradução alegórica da cena coincide aproximadamente com sua interpretação psicanalítica. Representa-se o Deus a superar a parte animal de seu ser. Seria equivocado acreditar, porém, que nesse período de renovada autoridade paterna estejam completamente silenciados os impulsos hostis que são próprios do complexo paterno. Pelo contrário, nas primeiras fases de domínio dos dois novos sucedâneos do pai, os deuses e os reis, encontramos as mais enérgicas expressões da ambivalência característica da religião. Em sua grande obra The Golden Wolf, Fraser registrou a hipótese de que os primeiros reis das tribos latinas eram forasteiros que faziam o papel de uma divindade, e nesse papel eram cerimoniosamente executados numa festa.
O sacrifício, ou, numa variante, o autossacrifício anual de um deus, parece ter sido um elemento essencial das religiões semitas. As cerimônias de sacrifício humano, nos lugares mais diversos do mundo habitado, deixam muito pouca dúvida de que as vítimas eram eliminadas como representantes da divindade, e também, em épocas mais recentes, pode-se ver esse ritual de sacrifício na substituição de um ser humano vivo por uma imitação inanimada, um boneco. O sacrifício teantrópico, que aqui não posso, infelizmente, tratar de maneira detida como sacrifício animal, lança uma intensa luz retrospectiva sobre o significado das mais antigas formas de sacrifício. Revela com franqueza dificilmente superável que o objeto do sacrifício sempre foi o mesmo, esse que é venerado como Deus, isto é, o Pai. O problema da relação entre sacrifício humano e animal tem agora uma solução simples. O sacrifício animal original era já um substituto para o sacrifício humano, para o assassinato cerimonioso do pai. E, quando o sucedâneo do pai readquiriu sua forma humana, o sacrifício animal pôde reconverter-se em sacrifício humano. Assim, a lembrança do primeiro grande ato sacrificial resultou ser indestrutível, apesar de todos os esforços para esquecê-la. E, justamente quando mais se buscou distância dos motivos que levaram a ele, era inevitável surgir sua repetição inadulterada, na forma do sacrifício do Deus. Não preciso assinalar os desenvolvimentos do pensamento religioso, que, como racionalizações, tornaram possível esse retorno. Robertson Smith, que está longe de relacionar o sacrifício àquele grande evento da pré-história humana como fazemos, diz que as cerimônias das festas em que os antigos semitas celebravam a morte de um deus era interpretada como comemoração de uma tragédia mítica e que os lamentos não tinham o caráter de uma participação espontânea, trazendo em si algo de forçado, de imposto pelo medo da ira divina. Acreditamos que essa interpretação estava correta e que os sentimentos dos celebrantes fossem bem explicados pela situação subjacente. Agora, tomemos como fato que também, no desenvolvimento posterior das religiões, jamais desaparecem os dois fatores impulsionadores, a consciência de culpa do filho e sua rebelião. Toda tentativa de solução do problema religioso, de conciliação dos dois poderes psíquicos conflitantes, vem a ser inútil, provavelmente sob a influência combinada de eventos históricos, transformações culturais e mudanças psíquicas internas. Aparece cada vez mais nitidamente o empenho do filho em tomar o lugar do Deus Pai. Com a introdução da agricultura, aumenta a importância do filho na família patriarcal. Ele se permite novas manifestações de sua libido incestuosa, que encontra satisfação simbólica no cultivo da Mãe Terra. Nascem figuras divinas como Atis, Adonis e Tamuz, espíritos da vegetação e divindade juvenis ao mesmo tempo, que gozam dos favores de divindades maternas e, apesar do pai, praticam o incesto com a mãe. Mas a consciência de culpa, que não é mitigada por essas criações, expressa-se nos mitos, que dão a esses jovens amantes das divindades maternas uma vida breve e um castigo, por castração ou pela cólera do Deus Pai em forma animal. Adonis é morto pelo javali, o animal sagrado de Afrodite. Atis, o amado de Cipó, morre devido à castração. O pranto por esses deuses e a alegria pela sua ressurreição passaram para o ritual de outro Deus Filho, que estava destinado a um sucesso duradouro. Quando o cristianismo começou sua penetração no mundo antigo, deparou com a concorrência da religião de Mitra, e por algum tempo não se soube qual divindade sairia vitoriosa. A figura do jovem deus persa, banhada de luz, permaneceu obscura para nós. Talvez possamos inferir, pelas imagens de Mitra abatendo um touro, que ele representasse o filho que executava sozinho o sacrifício do pai, livrando os irmãos da opressiva culpa pelo ato. Havia outro caminho para mitigar esse sentimento de culpa, e ele foi trilhado primeiramente por Cristo. Esse sacrificou sua própria vida, e assim livrou o bando de irmãos do pecado original. A doutrina do pecado original é de origem órfica. Foi conservada nos mistérios e deles passou para as escolas filosóficas da antiguidade grega. Os homens eram os descendentes dos titãs, que mataram e despedaçaram o jovem Dionísio Zagreu. O peso desse crime os oprimia. Um fragmento do Anaximandro
diz que a unidade do mundo foi destruída por um crime primordial e que tudo que dali veio tem de suportar o castigo por isso. Se o ato dos titãs nos lembra bastante, pelas características de amotinamento, assassinato e dilaceramento, o sacrifício totêmico descrito por São Nilo, como tantos outros mitos da antiguidade, a morte do próprio Orfeu, por exemplo, há uma variante que nos perturba: o fato de um deus jovem ser a vítima do assassinato. No mito cristão, o pecado original do homem é certamente um pecado contra Deus Pai. Se Cristo salva os homens do peso do pecado original, sacrificando sua própria vida, ele nos compele a inferir que esse pecado foi um assassinato. Segundo a lei de Talião, profundamente arraigada no sentimento humano, um assassinato pode ser expiado apenas pelo sacrifício de outra vida. O sacrifício de si mesmo aponta para um homicídio. E se esse sacrifício da própria vida produz a reconciliação com Deus Pai, o crime a ser expiado não pode ser outro senão o assassinato do Pai. Assim, na doutrina cristã, a humanidade reconhece, do modo mais franco, o ato culposo de um tempo primordial, pois apenas no sacrifício do Filho encontrou a mais plena expiação para ele. A reconciliação com o Pai é tanto mais sólida porque, simultaneamente a esse sacrifício, ocorre a total renúncia às mulheres, pelas quais tinha havido a rebelião contra o Pai. Mas também a fatalidade psicológica da ambivalência reclama aí seus direitos. No mesmo ato com que oferece ao Pai a maior expiação possível, o Filho também alcança o objetivo de seus desejos contrários ao Pai. Torna-se ele próprio Deus, ao lado, mais precisamente no lugar do Pai. A religião do Filho substitui a religião do Pai. Como sinal dessa substituição, é reavivada a antiga refeição totêmica, na forma de comunhão em que os irmãos provam a carne e o sangue do Filho, não mais do Pai. Dessa maneira, se santificando e se identificando com ele. Nossa visão acompanhou, através dos tempos, a identificação da refeição totêmica com o sacrifício animal, com o sacrifício humano, teantrópico e com a Eucaristia, percebendo em todas essas cerimônias o efeito do crime que tanto pesou sobre os homens, e do qual, ao mesmo tempo, eles tanto puderam se orgulhar. No fundo, a comunhão cristã é uma nova eliminação do Pai, uma repetição do ato a ser expiado. Notamos como é justificada a afirmação de Frásia, segundo a qual a comunhão cristã absorveu um sacramento que é, sem dúvida, muito mais velho que o cristianismo.